Amém. Igreja, antes de mais nada eu queria te convidar, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, pela misericórdia do Senhor, pastor dessa casa. Eu já queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 2. E assim que você achar, dá um glória a Deus, amém? Romanos 12, 2. Se você abrir no teu celular, dá um glória a Deus também, amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para então que vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, de tudo que somos, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, feito maravilhas em nosso meio. Nós nos colocamos agora, Senhor, diante da Tua presença, porque nós sabemos, Pai, que o maior momento desse culto é o momento em que sentamos aos Seus pés para ouvir da Tua palavra. É um momento onde nos colocamos diante de Ti, Senhor, simplesmente para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. E assim como essa palavra já nos disse, Senhor, faz uma transformação no nosso coração, porque nós não queremos ser parte do padrão que o mundo tem pré-estabelecido, mas nós queremos ser aqueles que andam ao seu lado, caminham ao seu lado e principalmente, Senhor, aqueles que verdadeiramente sabem quem são em Ti. E é por isso, Senhor, que nesse momento nós pedimos, fala conosco, Deus, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, igreja? Amém, amém, amém. Fiquei com a boca seca, rapaziada. Igreja, quem é pai aqui? Levanta a mão. Ou mãe, quem tem filhos aqui? Levanta a mão. A gente está chegando na semana das aulas, amém? Eu posso ouvir os pais dando um aleluia. Glória a Deus. Igreja, essa última semana que passou, eu não sei como foi na vida de vocês, não foi o cotidiano de vocês, mas é a semana onde nós podemos conhecer as escolas que os nossos filhos vão estudar. Eu não sei há quanto tempo você mora aqui nesse lugar, eu não sei há quanto tempo você está aqui, ou se você está apenas visitando essa igreja, mas aqui nos Estados Unidos a cultura é completamente diferente daquilo que nós vivíamos no Brasil. Aqui eles abrem a escola 2 ou, se precisar, uma terceira vez durante o ano letivo inteiro. E essa semana, pelo menos na minha semana, foi assim. Quem teve o Open School aqui? Levanta a mão. Então, amém, todos os papais. Foi a semana de nós conhecermos as escolas, conhecermos os professores, conhecermos um pouco mais, sobre aqueles que nós iremos deixar os nossos bens mais preciosos para aprender cada vez mais. E essa foi a semana em que muitos pais começaram a glorificar cada vez mais o nome do Senhor. Porque eu não sei como é na casa de vocês, mas na minha casa a rotina não existe mais. Enquanto as meninas estão ali em casa, elas acordam tarde, dormem cada vez mais tarde. Quando você acha que você vai se trancar dentro de um quarto para poder trabalhar um pouco, uma bate lá na porta, ou então simplesmente invade e chega falando, e você não consegue se concentrar. No meu caso específico, o meu da minha esposa, a pastora Rebeca, que a gente trabalha em casa, é praticamente impossível conseguir ter um dia 100% focado de trabalho. Aleluia. Porque a cada momento é uma interrupção, a cada momento é um momento ali diferente. Mas conosco não foi diferente do que com a maioria de vocês. Essa semana, como eu falei, nós estivemos na escolinha que as meninas vão estudar. Como alguns aqui já sabem, a maioria, nós nos mudamos recentemente, fomos para uma casa nova que Deus nos abençoou. E com isso, uma escola nova. Com isso, um novo desafio para as nossas filhas. E nós, para a honra e glória do Senhor, e esse é um testemunho, conseguimos colocá-las numa escola cristã, uma escola cujo o ensinamento prioritário
é a palavra de Deus. E para nossa surpresa, quando fomos no Open School, eles nos colocaram dentro de uma igreja, né? A gente já sabia, né, da existência da igreja, mas o reitor, né, o diretor da escola, ele começou a falar, e ele falou algo que Deus já estava falando no meu coração fazia um pouquinho de tempo. E ele falou assim: esse é um ano escolar onde nós pautaremos o ano letivo inteiro em uma palavra. E a palavra é a palavra que nós lemos há pouco, de Romanos 12, 2, que diz exatamente: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que então experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E desde esse momento, igreja, essa palavra ficou martelando cada vez mais forte no meu coração. Para minha surpresa, e Deus, ele faz as coisas de forma perfeita, amém? Eu não sei o que você está vivendo na tua vida, mas saiba, faz parte da perfeição de Deus para a tua vida. Ontem a gente comemorou o aniversário da minha filha mais velha, e a gente contratou uma moça que ela foi fazer uma decoração. E no meio da conversa que a gente estava com essa moça, ela simplesmente vai e me solta assim: não, porque nós temos que ser conforme a palavra de Romanos 2:2 diz, 12:2 diz. Eu, tá bom, Deus, já entendi. Precisamos nos moldar conforme o padrão do reino de Deus, amém? E não mais ao padrão do mundo. E é isso que Paulo descreve. É isso que o apóstolo Paulo, ele fala para aquela igreja de Roma. Não se amolde ao padrão que o mundo está te falando. O que Paulo ele estava falando aqui para aquele povo naquele momento é algo muito sério. Ele estava dizendo basicamente assim: não permita que o mundo determine aquilo que você vai viver. Aquilo que você vai andar, a forma como você vai andar, a forma como você vai caminhar. Porque o mundo, ele tem uma forma. O mundo, ele tem um padrão. O mundo tem uma maneira de pensar. E se você parar para ver algumas notícias desse mundo, você vai ver que a forma como o mundo hoje age é uma forma muito diferente da forma como as Escrituras Sagradas nos ensinam a caminhar. O mundo tem uma maneira completamente oposta. Aceitações que para nós cristãos não podem nem fazer parte do nosso pensamento, do nosso imaginar. São formas diferentes de, por exemplo, se enxergar o casamento. Por exemplo, para o mundo, você se divorciar é algo natural, é algo normal. Você não se deu bem com aquela pessoa. Você conheceu aquela pessoa, começou a caminhar junto com ela, viver dentro de quatro paredes, e isso te fez conhecer melhor. É insuportável ficar com essa pessoa. Então se separa. Isso é o que o mundo diz. Isso é o que o mundo fala. O mundo, ele fala que a família também é diferente. Hoje, uma família para o mundo, ela não necessariamente é pautada num homem, numa mulher e em filhos. A forma como o mundo trata o dinheiro é completamente oposta à forma como Deus determina que nós a tratemos. O mundo enxerga o sucesso de forma diferenciada. O mundo enxerga a sexualidade de uma forma totalmente diferenciada. Os seus relacionamentos para o mundo são relacionamentos opostos àquilo que a palavra de Deus fala. O mundo te ensina uma forma diferente de pensar aquilo que é certo daquilo que é errado. E nós temos que tomar completamente cuidado daquilo que aonde nós estamos inseridos, aonde nós estamos, o que nós estamos consumindo desse mundo. E igreja, sabe o que é o mais perigoso disso tudo que a gente tem vivido? É que normalmente o entrar no padrão do mundo, se moldar ao padrão do mundo, ele não vem de uma noite para um dia. Ele acontece com pequenos pensamentos, de forma gradual. Aquilo que antes você falava assim, não é possível, não posso fazer aquilo. Hoje você já pensa assim, mas por que eu não posso? Mas por que eu não posso, sei lá, acessar alguns sites? Começa com uma concessãozinha aqui. Começa com aquela pequena flexibilidade ali. Aquilo que você falava, eu nunca vou fazer, hoje você já começa a fazer. Você começa a mudar o seu linguajar. Você começa a mudar o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Só que o que o Senhor ele me falou, a partir desse momento em que eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa palavra, é que Deus nos trouxe aqui
não apenas para que a nossa mente fosse moldada conforme o padrão do reino de Deus, mas principalmente para que você se lembre quem chamou você, para que você se lembre quem está contigo, quem está andando ao seu lado. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: você foi chamado para fazer uma diferença nessa geração. Então dá um chacoalhão nele aí que você precisa acordar. Dá um chacoalhão aí, porque vocês estão dormindo, eu não sei o que está acontecendo. Você precisa entender, igreja, que a gente está vivendo provavelmente, nos todos os séculos existentes desse mundo, a geração mais exposta a influências de toda a história. Você tem influências de diversas coisas na palma da tua mão, acessando sites, acessando aplicativos, conversando com pessoas. O que era difícil anteriormente, eu vou contar um testemunho para vocês. Eu e a pastora Rebeca, a gente ficou noivo. Que ano que foi? Agora é a hora que, graças a Deus, ela também não lembra. Mas enfim, nós ficamos noivos num dia. No dia seguinte, ela se mudou para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Nós morávamos em São Paulo, nos conhecemos em São Paulo, na capital. E a nossa história aconteceu dessa forma. Nós começamos a orar, ficamos juntos, começamos a namorar. E no dia em que eu noivei com ela, no dia seguinte, ela se mudou para Natal. E os nossos planos humanos, eles eram os seguintes: você vai para Natal com seus pais. Ela morou cerca de 6 a 8 anos longe dos pais dela, porque ela estudava em São Paulo e os pais moravam no interior. E quando ela terminou a faculdade, terminou a pós-graduação, terminou tudo que ela tinha que fazer na questão de aprendizado, ela falou: agora eu preciso morar um pouco com meus pais. E aí, papai aqui ficou, chupando o dedo, porque ela foi embora. Ela me abandonou, igreja. Ela me trocou pelos pais dela. E os planos nossos eram o seguinte: eu estava terminando minha faculdade, faltava 2 anos. Eu falei: é simples, você vai, mora com seus pais, depois eu te laço de volta e a gente vem para São Paulo e começa a nossa vida junta. Amém, glória a Deus. Isso faz tanto tempo que era uma época que não tinha WhatsApp. O celular a gente comprava quando tinha umas promoções. Quem é dessa época vai lembrar? As promoções eram assim: entra na Vivo que eu vou te dar um celular. O celular que eu tinha na época era o mais tecnológico do momento, era um Sony Ericsson, que ele tinha rádio nele. Vocês lembram disso? Um laranjinha, ele tinha rádio nele e eu achava aquilo o máximo. Depois veio o MP3. Ou seja, faz tempo, rapaziada. Faz tempo. Vocês sabem o que é um MP3, meninas? Sabem, né? Glória a Deus. De foto, glória a Deus. Tá vendo? Vocês entenderam o padrão que quanto tempo nós falamos atrás. Amém? Mas era um MP3, e o celular com MP3 era a última geração. Não era o StarTAC, era o V3. Lembra? O Motorola V3, ele abria assim e tinha diversas cores. Aquilo era tecnologia. E esse era o celular que a gente tinha para conversar. Ou então, nós tínhamos que entrar no ICQ. Quem lembra do ICQ? Que fazia... Vocês lembram disso? Faz muito tempo. Bate-papo da UOL a gente não podia entrar mais, porque a gente estava noivo, então não tinha bate-papo da UOL mais. Mas o ICQ estava lá e a gente ouvia toda hora. Só que havia um problema, porque em Natal não tinha um fuso horário, mas em Natal na época, eu não sei o que acontecia, que São Paulo tinha o horário de verão e Natal não tinha. E aí os nossos horários começaram a não bater. Simplesmente a gente ficou 1 ano sem se falar. 1 ano sem conversar. Nossa conversa era por... Não tinha SMS, gente. Você pagava para usar o SMS. Então você não mandava o torpedo. Renata lembra? Você não mandava. Não tinha a tecnologia da Apple que você fala no FaceTime a hora que você quer. E a gente era duro. Era duro, começando a vida. Meu pai, eu fui ter meu celular nessa época, o primeiro celular da minha vida. Portanto, a Bia já sabe. Com 22 anos, ela vai ter o primeiro celular dela. Tem que ser assim. Tá bom, me cobrem depois isso, amém. Mas o que acontece, igreja?
a gente não tinha informação. As informações elas vinham unicamente de um local, da televisão. E aquilo que passava na televisão era a verdade. Você não tinha acesso às pessoas. Para você ter acesso às pessoas, você tinha que querer muito ter acesso a essas pessoas. Hoje em dia não. Eu aqui nesse exato momento, eu tenho que ler cerca de 45 mensagens que já me enviaram apenas hoje. Portanto, meu irmão e minha irmã, se um dia você me mandar uma mensagem e eu demorar para te responder, é isso. São 45 mensagens com 35 e-mails que eu preciso ler e eles chegaram agora, no momento do louvor. Empresário de sucesso é outro nível, né, rapaziada? Só não tá vindo dinheiro, mas o empresário de sucesso, né, Gabrielzão? Você sabe como é também, né? Glória a Deus. Mas, igreja, as informações vêm rápido. Você acessa um Instagram, você tem informações de todos os tipos imagináveis. Qual que é o padrão que se diz hoje em dia? Cuidado com a fake news. Até as notícias, elas são enganosas. Tudo é enganoso. Tudo vem de uma forma muito fácil. Ontem, não que eu seja fofoqueiro, não sou, mas eu sigo um rapaz no Instagram que fala de futebol. E ontem eu abri o Instagram e ele tava falando assim, corta isso aí, vai que eu vou falar, pelo amor de Deus. Vini Júnior, como eu posso te defender? Como é que você me mandou uma mensagem pra menina lá, com a sua namorada? Aí 2 segundos depois, eu vou scrollando pra baixo, tá o mesmo cara. Tenho que me retratar. Era fake news. Ou seja, informações vêm e vão. E se era fake news, eu não sei, não me interessa também mais. Mas, são essas as notícias que estão na palma da nossa mão. São essas informações que estão na palma da nossa mão. Você é moldado a enxergar aquilo que hoje o celular escuta. Porque eu não sei se já aconteceu isso com você também. De você numa roda de conversa falar sobre um assunto e quando você abrir qualquer aplicativo aparece a propaganda do assunto que você estava falando. Irmão, isso é assustador. É assustador. O celular tem ouvidos. Amém? Mas aonde eu quero chegar com isso tudo? As informações chegam muito rápido. Você é moldado àquilo que hoje o mundo quer que você pense. Você entende? Numa roda de conversa, a gente conversando e fala assim, porque a Ferrari é muito bonita. O cara aparece uma propaganda para você comprar uma Ferrari. Como assim, cara? Nem dinheiro eu tenho para isso. O que está aparecendo isso? Isso a gente está falando de coisas tranquilas, né? Então, preste atenção com quem você está conversando. Preste atenção com quem você está vivendo, a forma como você está vivendo. Hoje, existem padrões que moldam as nossas vidas. Existem diversos blogueiros que são hoje blogueiros de moda. Como você tem que se vestir, como você tem que se portar. Tem um irmão aqui da igreja que ele tá louco para abrir um Instagram para sair falando sobre perfume. E ele faria muito sucesso, eu sou o primeiro a apoiar ele. Cadê ele? Ele até fugiu, sabia que eu ia falar disso. Olha lá. Mas existe isso. E aí está um exemplo claro. Eu e ele começamos a seguir esses caras. Hoje a gente tem uma coleção na nossa casa. E eu só preciso de um perfume. Porque eu só tenho um pescoço. Mas tem lá cerca de 30 frascos de perfume. E você vai seguindo essas coisas. E isso vai moldando aquilo que você é. Vai moldando o seu caráter. Você começa a seguir pessoas que vão te ensinar a criar os seus filhos. E aí a sua educação, a educação dos seus filhos não são mais as educações que você aprendeu, por exemplo, com a tua avó. Aquela coisa um pouco mais rígida. Hoje, tem muita gente que fala que você não pode falar não para o seu filho. Como tem muita gente que fala que é sim para falar não. E a grande questão é, em quem confiar? Aonde seguir? Em que lugar andar? Aonde caminhar? Pessoas moldam os seus pensamentos, os seus relacionamentos. Pessoas determinam aquilo que tem que ser normal. E o perigo é isso, igreja. A forma como nós consumimos essas coisas. Aquilo que nós pensamos, igreja, aquilo que nós seguimos começa a determinar quem nós somos. E esse mundo virtual, ele começa a virar uma verdade para as nossas vidas. Começa a virar uma grande realidade. Hoje nós vemos pessoas gastando dinheiro que não tem para poder ouvir uma palestra de um cara da internet, por exemplo.
quando a maior sabedoria do mundo, ela é de graça para as nossas vidas, porque ela já foi paga na cruz, ela já foi comprada na cruz do Calvário. A gente precisa entender. E é por isso que Paulo, ele fala, quando ele fala essa palavra em Romanos 12:2, ele fala: transformem-se pela renovação da sua mente. Porque toda transformação que é genuína e verdadeira, ela começa do seu interior para que possa ir para o exterior. Às vezes você quer mudar a sua vida, mas você não quer mudar a forma como você pensa. Você quer ver um resultado novo na sua vida, mas você continua pensando como antigamente. Quer viver o novo de Deus, porém continua carregando aquela mentalidade do passado, aquela mentalidade que te deixa preso no deserto. O seu maior desejo é viver as promessas de Deus, viver as coisas novas, mas você não reage como o Senhor deseja que você reaja. Você reage como você reagiria antes de conhecer ao Senhor. A sua vida interior, ela não mudou. Não existiu uma verdadeira transformação no seu coração. E a vida com Cristo, ela não pode ser dessa forma. Porque você pode até mudar de endereço. Você pode até mudar de país, como todos nós, a grande maioria que fez. Mas se você continuar pensando como você pensava no passado, e você não permitir que a Bíblia e a palavra de Deus moldem o seu coração, de nada vai adiantar. Você pode mudar de trabalho, mas se continuar fazendo os mesmos padrões, de nada vai mudar. Você pode mudar de igreja, mas se continuar pensando, os problemas não mudarão. Você pode até mudar de relacionamento, mas você precisa começar a mudar os seus pensamentos. É por isso que tem tanta gente pedindo por uma mudança. Tanta gente querendo mudança, mas uma mudança na sua volta. Quando na grande realidade o Senhor, Ele está te dizendo nessa manhã: filho e filha, o que precisa ser mudado é o seu coração. O que precisa ser restaurado é o seu interior. Uma mente renovada, ela consegue viver de forma diferente, mesmo em ambientes antigos. Mesmo em meio às dificuldades. E é aqui que a gente chega em algo que é fundamental para essa manhã. Porque para que a nossa mente seja verdadeiramente renovada, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, nós primeiro precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. Então já olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: quem é você? Você sabe quem é você? Eu não estou perguntando se você é a Juliana, o César, o Márcio, não estou perguntando isso. Mas quem é você em Cristo Jesus? Tem gente que ainda não sabe quem Ele é. Tem gente que está inserida num contexto tão turbulento em sua vida que não consegue entender qual o propósito que ainda existe para a tua vida. Tem gente que ainda não sabe dizer quem Ele é em Cristo. Quando você sabe quem você é, nenhuma opinião define quem você é. A gente assistiu um filme, eu e minha família, esse fim de semana, e esse filme falou muito comigo. Um desenho animado. Que com as minhas filhas tem que ser desenho, né? Depois assiste na sua casa, porque é um filme bem legal. Chama Goat. Um cabra, como é o nome em português? Um cabra bom de bola. Um cabra bom de bola. Procura no Netflix. A história é de uma cabra que cresceu, né? Ele é baixinho, então esse é o impacto que tem. Só que ele cresceu amando basquetebol. Ele queria jogar o basquete lá, que eles dão um nome no desenho lá, é diferente, não é basquete. Você já assistiu, César? Então se eu falar alguma coisa errada, você grita aí. E aí ele cresce tendo esse sonho: eu vou ser o jogador do time da cidade, porque isso vai mudar a minha vida, mas é isso que eu nasci para isso, para jogar esse basquetebol aí do jeito diferente aí. E aí ele vai crescendo, mas ele continua muito baixinho, muito pequenininho. E para os padrões do basquete naquele desenho, os animais ali deveriam ser altos, grandes, fortes. E toda vez que ele chegava, ele era ridicularizado. Você não vai conseguir ganhar nunca, E não que eu esteja querendo dar um spoiler agora, mas
ele, num determinado momento, ele tem um embate com um personagem X do filme, gravam no celular. Gravam no celular, jogam nas redes sociais e... Como é o nome, Rei? Quando viraliza. E viraliza essa imagem do cara, da cabrinha jogando basquete, e ele joga muito bem. E ele entra no time profissional da cidade. Só que ele nunca joga, por quê? Porque ele é pequenininho, ele é baixinho. E quando a primeira oportunidade vem, ele não escuta o que os outros falam, mas ele sabe quem ele é. E ele simplesmente pega aquela bola, começa a lançar a bola de longe assim, ó. E ele muda a história do basquete, daquele desenho. Algo similar ao que aconteceu na vida real, quando você olha a NBA. A NBA no passado era, né, só dos brutamontes, e hoje é um esporte de 3 pontos. Mas aquele desenho falou muito comigo, porque as críticas vieram para aquele menino, para aquela cabra. As dificuldades estavam ali, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia qual o propósito que ele tinha. E nessa manhã o Senhor ele vai revelar para você qual o propósito que você tem em Cristo Jesus. Porque os propósitos do Senhor são maiores do que qualquer plano que um homem ou uma mulher possa pensar ou imaginar. Nenhuma rejeição pode mudar quem você é. Nenhum comentário pode destruir quem você é. Porque a partir do momento em que você sabe quem você é em Cristo, nada mais te paralisa. A partir do momento, nós vimos há 2 cultos atrás, o apóstolo Santos estava aqui, ele pregou sobre identidade. Mas a partir do momento em que você verdadeiramente entende quem você é em Cristo, nada mais te para. Seja na sua profissão, dinheiro nenhum, problema financeiro nenhum, isso não mais te para. A sua aparência não mais te paralisa. Até mesmo você que é mais desprovido de beleza, você se sente o homem mais bonito do mundo. E existe a tampa da sua panela. Posso te garantir isso. Tem alguns irmãos aqui que são prova disso. Eu, por exemplo. Você não precisa da aprovação de pessoas. Você não precisa de uma aprovação de redes sociais. Você não precisa de números de seguidores. Você não precisa de um reconhecimento. Quando você sabe quem você é, nada externo define quem você é. A palavra de Deus, ela fala em João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aqueles que receberem e crerem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, meu irmão, você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você é um filho de Deus. Se você crê no Senhor e no sacrifício que Ele fez na cruz, o que eu tenho para te dizer de novidade de vida é: você é um filho de Deus. E essa identidade ninguém pode tirar. A Bíblia, ela fala que quando nós recebemos em Jesus uma nova identidade, essa identidade nos torna como filhos. Filhos. Isso significa que o seu passado não interessa mais, ele já passou, ele ficou para trás. O seu erro, ele não define a tua vida. O seu problema não define a tua vida. Aquilo que um dia fizeram contra você não define quem você é. Porque o Senhor Jesus, Ele já lutou pelos seus problemas. Ele já se fez o Deus poderoso na cruz do Calvário. E hoje Ele te reforça nessa manhã. Você é um filho amado. Você é definido pelo Pai. Você é definido pelo Pai. Você é definido pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. E é por isso que nessa manhã, Deus do seu trono olha para você e vê o teu coração. Ele vê as machucaduras, Ele vê as dificuldades, Ele vê os problemas, porém, Ele fala para você: nada disso importa. Porque o que define você é como eu te chamo. E eu te chamo de filho. Eu te chamo de filha. Então repete comigo: eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus, as mulheres. Você é filho de Deus. E talvez ainda tenha alguém aqui que ainda está tentando conquistar algo que Jesus já deu. Tentando conquistar uma aceitação, conquistar um amor, tentando conquistar um pertencimento. O que você precisa entender nessa manhã é que quando Deus te chama de filho, você ganha uma paternidade. Nada mais propício para falarmos hoje no Dia dos Pais, porque Ele é o nosso Pai. E a partir do momento em que nós entendemos quem Jesus foi
e o que Ele fez na cruz do Calvário, nós temos um Pai. E se nós temos um Pai, nós não somos mais órfãos. Mas o grande problema da nossa geração é que hoje vivemos uma geração pensando que é órfã. Uma geração que pensa que precisa provar o seu valor dia após dia. O que o Senhor Ele te fala nessa manhã é que filho nenhum precisa provar o seu valor. Porque Ele já é o máximo. O máximo. Dida, o que o Oliver é para você? Tudo. Kevin, o que a Ana Luna é para você? Tudo. E se eu perguntar para cada um dos pais aqui, provavelmente a sua resposta vai ser a mesma. O meu filho é tudo para mim. E é isso que o Senhor Ele te fala nessa manhã. E é essa identidade que o Senhor Ele reconstrói sobre ti nessa manhã. Porque não interessa o que o mundo fala sobre você, o que interessa é quem Deus diz que você é. Você é tudo para o Senhor. Você é tudo. E a palavra de Deus te mostra que você é tudo, porque a palavra de Deus diz em João 3,16 que Ele entregou o seu único filho. Algo que provavelmente eu e você não teríamos coragem de fazer por mim e por você. Existe prova de amor maior do que essa? Existe prova maior do que essa? Alguém entregar o seu único filho para salvar milhões de outros filhos? O Senhor já fez isso por mim e por você, igreja. E por que você está se preocupando com o que estão te dizendo na rede social? Por que você está se preocupando se vão ou não achar legal o post que você fez? Por que você está se preocupando se vão achar legal o próximo passo que eu vou dar? Por que você está se preocupando com o povo do Brasil? O que eles vão achar de mim? Eu deixei uma vida estável lá no Brasil para viver uma vida completamente oposta aqui. Por que você está se preocupando com esse povo? Quando na realidade o Senhor, Ele te acha e Ele te chama de filho. E isso é o que basta. Isso é o que basta. O filho, igreja, ele não vive pedindo a aprovação do pai. Como eu falei para vocês agora há pouco. Minhas filhas, eu estou lá com o escritório fechado. Elas não se interessam se eu estou numa ligação ou não. Ela apenas abre a porta e quer falar comigo. A gente foi para Miami no final de semana passado e diversas vezes aconteceram isso. A gente no meio de uma conversa, uma reunião séria, conversando sobre planos da igreja ali com os apóstolos, com os pastores de Miami. E tanto as minhas filhas quanto as filhas dele, e também a filha do pastor Diogo lá de Miami, não interessa o que a gente estava conversando. O que vinha na cabeça delas, elas vinham e falavam: pai, eu preciso te mostrar isso. Pai, olha o que eu ganhei no celular. Pai, olha o que eu fiz aqui, olha o que eu fiz ali. E por que eles fazem isso? É porque eles confiam em você. O seu filho confia em você. Então não fica chateado se seu filho está fazendo isso todo dia. Hoje, por exemplo, eu já vi algumas pessoas fazendo homenagem para os seus pais. Qual a homenagem que você prestou para o Deus Todo-Poderoso, aquele que te salvou? Essa homenagem ela tem que ser diária, amém? Um órfão é aquele que vive com medo de perder o seu lugar. O filho é aquele que tem certeza que a casa é nossa. A casa é do filho. Romanos 8,16 fala o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o verso 17 fala: e se nós somos filhos, também somos herdeiros. E também somos co-herdeiros. Quem aqui já teve algum problema de testamento? Eu tive um problema com a minha avó. Minha avó paterna, quando ela faleceu, ela era bem mão fechada, posso dizer assim, minha avó paterna. Quando meu avô faleceu, os filhos, né, meu pai e mais duas tias, elas ficavam na cabeça da minha avó: você precisa passar tudo pro nosso nome, porque a gente sabe que quando você falecer vai ser tudo mais difícil. E ela, não sei porquê, que passava na cabeça dela, não fez isso. E quando ela faleceu, aconteceu justamente isso. E naquele momento, simplesmente todos os bens que meus avós tinham, não havia ali um herdeiro, um co-herdeiro. Irmão, eu sei que foi uma luta na justiça. Graças a Deus, os meus pais, meu pai e minhas tias são bem unidos, então não teve discussão familiar. Mas, por exemplo, um apartamento que meus avós tinham em Santos,
ele ficou preso e penhorado por cerca de 20 anos. Sem poder fazer nada, deteriorando lá. A gente podia entrar no apartamento e cuidar do apartamento, mas perdendo o valor de mercado, e a gente não podia fazer nada. Pra vocês entenderem o nível das coisas. Com o Senhor é diferente. Aquilo que Ele construiu e aquilo que é dele já é seu. Já é seu. Você é um herdeiro do Senhor. Você é um co-herdeiro do Senhor. Então, se o Senhor ele tem promessas de vida eterna para aqueles que são seus filhos, essas promessas elas fazem parte da tua vida. Essas promessas fazem parte daquilo que você vive. Então não permita que uma realidade oposta ou um padrão do mundo transforme o seu coração. Porque quando o mundo disser para você que tudo está perdido, o Senhor ele te fala: eu tenho ouro, eu tenho a prata, eu sou aquele quem cuida, eu sou aquele quem cura. Os decretos humanos eles não valem de nada perto daquilo que o Senhor tem para nos oferecer. E é por isso que ele volta a palavra a te chamar de filho. Você é um filho. E se você é filho, você é herdeiro. O problema é que tem muita gente vivendo como se fosse apenas um visitante. Com vergonha de entrar na casa do Pai. Com vergonha de pedir algo. Uma pessoa que entra na presença do Pai pedindo licença. Nós temos que ser filhos. Filhos que escancaram a porta do Pai. Filhos que quando querem colo, não se sentem com medo, fazem como os nossos filhos naturais, que olham para nós e a única coisa que eles querem é um colo. Por isso você precisa entender que você é filho nessa manhã, você é filha nessa manhã. E como filho existe uma herança, existe uma promessa, você tem uma posição, você tem um lugar para estar, existe um lugar preparado para você. Isso tem que mudar completamente a forma como você pensa e como você vive. A sua manhã, a partir dessa data, ela não pode ser igual. Ela não pode ser igual. Porque essa é a manhã onde o Senhor ele te chama de filho. Essa é a manhã onde a sua identidade verdadeiramente ela é alterada. E não mais você vive conforme o padrão mundano, o padrão que o mundo tem para nos oferecer. Mas eu queria te entregar algo mais profundo nessa manhã. E eu queria começar nessa pregação, nesse momento, a nossa pregação. Porque Romanos 8,19, ele fala que algo muito maior para aqueles que são seus filhos. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 8,19. Que esse é o problema de muitos de nós nos acharmos órfãos, incapazes, sem preparação. Nós não sabemos, não podemos, não conseguimos. Essas são as palavras que hoje têm saído de muitas bocas dos filhos de Deus. Quando na verdade o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz exatamente o seguinte: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você consegue entender como é forte isso? Porque se a criação está esperando alguma coisa, quem é criação aqui? Nós somos criação. Só que nós já tivemos um encontro genuíno com o Senhor. Porém, existe uma criação inteira aguardando com grande expectativa. Procurando preencher o vazio dos corações em diversas coisas que a gente sabe que não fazem bem. Bebida, drogas, cigarro, prostituição. Existem diversas pessoas aí fora apenas procurando preencher um vazio que apenas o Senhor pode encher, pode restaurar. A ardente expectativa da criação não é que mais igrejas sejam abertas. Entenda isso. Não é que mais eventos gospel aconteçam, não é isso. Não é mais discursos motivacionais ou mais pastores apenas falando da palavra de Deus, também não é isso. O que Paulo diz é que a criação aguarda a manifestação de todos os seus filhos. Todos os seus filhos. E quem é filho de Deus aqui? Então isso muda completamente a sua responsabilidade. Porque se você é um filho de Deus, saiba que existe uma criação que aguarda ardentemente por aquilo que você vai manifestar nessa manhã. A partir dessa manhã. Não basta apenas você ter a ciência que você é um filho, você saber quem você é em Cristo. Você precisa começar a se revelar como um filho de Deus.
Você precisa começar a mostrar para a natureza quem é o seu pai. Cris, você não está orgulhoso que seu pai está aqui? Pois é, o meu maior orgulho é quando todos conhecerem o meu Pai Celestial. Aí eu vou ficar feliz. E esse tem que ser o orgulho que tem que arder no teu coração. Sabe, quando meu pai veio para cá e entrou nessa igreja pela primeira vez, eu me emocionei, porque eu nunca imaginei que ele fosse vir para essa igreja. Meu pai não é convertido ainda, em nome de Jesus. Mas quando ele entrou, eu chorei. Tá bom, não é tão difícil assim também. Mas me emocionei. A gente tem que começar a mostrar o nosso pai para todo mundo. Você não pode ser mais aquele cristão que tem vergonha da sua filiação. Você tem que ser um cristão que sente orgulho de quem o pai é. Você vai abrir uma reunião, fale de Deus. Você vai abrir o seu dia, começar o seu dia, junta ali 2 ou 3 e ore. A gente acabou de ver na Copa do Mundo e a gente exaltou alguns jogadores que se reuniam para agradecer ao Senhor ao final do jogo. Aqueles times que ganharam, os times que perderam, eles se reuniam. Não era bonito isso? Faça isso na tua vida. Revele a manifestação de quem você é. Outro dia eu fui conversar com um irmão aqui da igreja e ele é empresário, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. E no meio da reunião ele virou e falou assim para mim: pastor, me dá um segundo, porque vai começar o expediente lá no Brasil e a gente precisa fazer uma oração. Então eu vou fazer uma call aqui com todos os meus funcionários. Eles estão lá num galpão e a gente só vai começar o dia depois que a gente entregar o dia ao Senhor. Eu olhei e falei assim: meu irmão, tu é mais crente que eu mesmo, cara. Que bênção, cara. E aí ele fez. Abriu ali a live, ele me mostrou ali, ó. Daí ele falou: o pastor da igreja tá aqui, ó. Eu falei: pronto, agora ele vai pedir para eu orar, né? Daí ele falou assim: não, eu vou apresentar o meu pai para eles. Porque ele é meu pai. E eles precisam enxergar quem é meu pai. E ele pegou e com toda a autoridade fez uma oração. E aí começou o dia de expediente dos caras. Por que a gente não faz isso nas nossas vidas? Tem gente que sai de casa e nem ao mesmo ajoelho e fala assim: pai, obrigado porque eu estou respirando. A gente precisa voltar a revelar quem Deus é para nós. Quantos aqui provavelmente não estariam nesse local no dia de hoje? Quantos aqui sequer estariam vivos no dia de hoje? E por que vocês têm esquecido quem é o seu pai? Por que nós temos esquecido quem é o nosso pai? Por que nós temos nos envergonhado de quem é o nosso pai? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador de tudo que tem, de tudo que há. Foi Ele que me tirou do buraco. Foi Ele que me tirou do abismo. Foi Ele que no momento em que tudo parecia perdido e o mundo me chamava, foi lá e me resgatou. E eu sei que Ele fez assim com você também. Eu sei que se eu abrisse o microfone para cada um aqui, falar um pouco do testemunho, alguns ficariam com vergonha. Mas nessa manhã, você não terá mais vergonha de falar sobre Deus. Você não terá mais vergonha de contar as grandes maravilhas que o Senhor fez na tua vida. Porque o seu testemunho vai salvar muitas vidas. O seu testemunho vai salvar muitas pessoas. É isso que o Senhor está te dizendo na manhã, nessa manhã, porque você é um filho. Você é um filho. Mas você precisa entender que existe uma diferença gigantesca sobre ter uma identidade e manifestar essa identidade. Você pode até ser um filho, porém estar vivendo como um órfão. Assim como você pode ser uma luz, porém uma luz que está escondida. Assim como você pode ser sal nessa terra, mas não influenciar um ambiente nenhum aonde você entra. Portanto, igreja, entenda que não basta carregar apenas uma identidade. É preciso que essa identidade seja percebida, amém? Existe uma geração aí fora esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Existe um mundo esperando por aquilo que Deus colocou dentro de nós. Por aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Existe um mundo aí fora apenas esperando para que você proclame o Evangelho. Para que você diga as maravilhas que o Senhor já fez pela sua vida. O mundo precisa enxergar Cristo em nós. O mundo precisa enxergar os valores cristãos na sua vida, nas suas escolhas, na maneira como você trata as pessoas.
na forma como você trabalha, como você conduz a sua família, como você conduz momentos de dificuldade, momentos de diversidade. Romanos 12, ele nos mostra, não se encaixe ao padrão do mundo, enquanto Romanos 8 fala, se revele ao mundo. Se revele ao mundo. O mundo, ele tenta nos moldar. Ele tenta nos moldar, para que a gente pareça como o mundo é. Mas Deus, ele já te transformou. Ele já te transformou. E nessa manhã você precisa se revelar e revelar quem Cristo é em você. O mundo quer nos conformar. Deus precisa ser revelado, amém? E talvez a grande pergunta que você precisa dizer para nós nessa manhã, o mundo está mudando a nossa forma ou a nossa identidade é que está mudando o mundo? Romanos 8,19 não fala de uma identidade escondida. Ele fala de uma identidade que é visível, uma identidade que é perceptível, uma identidade que é reconhecível. Lembre-se sempre, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Portanto, se você é filho, se posicione como um filho. Se você carrega algo dentro de você, revele esse algo para o mundo. O mundo precisa ouvir. O mundo precisa experimentar aquilo que um dia você já experimentou. Você tem que ser um filho que entra no ambiente e revela o caráter do pai. Um filho que se parece como o pai. Outro dia a gente estava conversando eu estava conversando com a minha esposa, e a gente vendo como as características das nossas filhas se parecem conosco. A Bia, ela todinha. Enquanto a Bela, ela lembra mais a mim. E as pessoas percebem isso. As pessoas veem isso. Será que as pessoas têm visto o caráter do seu pai em você? O seu pai espiritual? Será que quando você está indo trabalhar, as pessoas têm olhado para você e falado assim, aquele ali é diferente, tem algo diferente ali? Será que quando você chega nas rodas, onde as palavras diferenciadas, que o mundo acha normal, estão sendo ditas, elas param? Quem aqui já vivenciou isso? Você chegar numa roda e parece que estão falando de você. Porque eles param de falar, fica um olhando para o lado, fica todo mundo, fica aquela situação estranha, aí você já fala, pô, estão falando mal de mim. E aí quando você percebe, só estão respeitando quem você é em Cristo. Estão respeitando quem você é. Quando eu estudava na faculdade, nesse tempo que eu comentei, lá atrás, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu lembro que na faculdade, eu já era noivo, lembra? Eu falei que eu era noivo. O belo dia que eu apareci com a aliançona no dedo, o povo ficou em choque. Falou, mano, mas peraí, você não tem nem 23 anos de idade ainda, já está noivo, você está maluco. E os caras que andavam comigo, eles olhavam e falavam assim, é que vocês não conhecem ele. Vocês só acham que ele é doidão, porque eu sentava no fundo, né? Vocês só acham que ele é bagunceiro. Mas vocês não conhecem ele. Porque ele é o cara que manda a gente ficar quieto para prestar atenção. Ele é o cara que... Então, se ele está com essa aliança no dedo, eu acredito que ele vai honrar com essa mulher aí até o dia desse casamento. E estamos aí juntos até hoje, né? Para honra e glória do Senhor. Mas são essas atitudes que mostram quem é você em Cristo, qual é o seu caráter. Você precisa revelar o caráter de Cristo. Não de forma religiosa, não de forma arrogante, não de forma prepotente, não por força, não por obrigação, mas pela sua postura. Na maneira de tratar as pessoas. Um cristão verdadeiro trata as pessoas com amor, com respeito. Independente se você está num dia bom ou num dia ruim, você trata com amor e com respeito. Um cristão verdadeiro sabe como reagir, ele não vira as costas. Ele não vira as costas. Se alguém pede ajuda, ele tem que estar disposto a ajudar. E se ele não souber como ajudar no momento, seja honesto, seja transparente. Um cristão verdadeiro sabe perdoar. E essa é a parte que mais dói, eu acho que no nosso caráter. Porque sabe perdoar. Está difícil de olhar para a cara do irmão. Deus está te tratando, irmão. Deus está te tratando. Ah, mas ele fez algo tão absurdo comigo. Então vai lá e pede desculpa. Vai lá e pede desculpa. Mas eu estou certo. Vai lá e pede desculpa.
Porque se ele está bravo contigo, tem algum motivo. Tem algum motivo. Então vai lá e pede desculpa. A palavra de Deus fala que quantas vezes nós temos que pedir perdão para o nosso irmão? 70 vezes 7. Faz a conta rápido de cabeça aí, você que é bom de matemática. Demorou muito. É isso que a gente precisava saber. 70 vezes 7. Incontáveis vezes. Tem que perdoar, meu irmão. Tem que perdoar. Na hora de trabalhar, honra o teu trabalho. Não fica com preguiça. Na hora de conduzir a tua família, conduza conforme a palavra de Deus. Faça acontecer. Quando tiver que agir, haja até mesmo quando ninguém estiver olhando. Sabe por quê, igreja? Deus, ele está em todo lugar. Portanto, no momento em que você pensou assim, poxa, eu acho que eu vou fazer algo aqui, não faça. Deus está olhando. Deus está olhando. Ele está em todos os lugares. E quando a gente vê Jesus falando sobre sermos e refletirmos quem Cristo é, nós vemos ele falando em Mateus 5, versículo 13, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como irá restaurá-lo? E ele continua falando, você também é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus, ele fala, você é luz. Você é sal. Ele não te dá uma opção. É uma afirmação. Então Jesus, ele está falando sobre identidade. Você é filho, você é herdeiro, você é sal e você é luz. O que você tem feito com a sua identidade, igreja? O sal que não influencia perdeu a sua função, igreja. Uma luz que não ilumina também perdeu a sua função. O filho que não manifesta o Pai, ele esconde a identidade dele em Cristo. Se a gente parar para entender o que é o sal ele tem uma única função. E a função do sal é não ficar dentro do saleiro. Porque um sal dentro do saleiro, ele não faz nada. O sal dentro do saleiro não salga uma carne, não estraga uma carne. Não tempera a carne. O sal dentro do saleiro, ele fica ali. Até uma hora que provavelmente ele não prestará mais. Vai ficar, dependendo da umidade, fica meio úmido. O sal tem que estar fora do saleiro. Você é sal. Você precisa sair desse ambiente. Você precisa começar a salgar e temperar com o amor de Cristo as pessoas ao seu lado. Porque essa é a função do sal. E da mesma forma, a luz. Uma luz, uma luminária acesa que estiver escondida debaixo de um cobertor, ela não tem utilidade nenhuma. A luz, ela só presta se a gente colocasse aqui essa luz e colocasse um pano preto em cima dela, ela ficaria um breu total, do mesmo jeito, não iluminaria nada. A luz, ela só tem efeito quando a luz é refletida. Você precisa começar a refletir quem Cristo é em você. Você precisa começar a agir como um filho de Deus age. Lembre que Jesus disse, você é sal da terra. Não é o sal da igreja. Quando ele te chama de luz, ele fala, você é a luz para o mundo. Você não é a luz do culto. Você precisa começar a se manifestar como um filho. As pessoas precisam olhar que quando você chegar na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, você precisa carregar algo diferente. E ainda tem gente aqui dentro dessa casa que tem tentado manifestar dons, mas não consegue mudar o caráter. Tem gente querendo manifestar um poder, mas não consegue manifestar amor. Tem gente querendo mostrar conhecimento, mas não consegue demonstrar graça e misericórdia. Igreja, se você é filho, a primeira coisa que precisa aparecer na sua vida é a presença do seu Pai. Quando Jesus diz em Mateus 5,16, ele fala assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
As coisas que nós fazemos porta fora não são para as nossas glórias, para a nossa vaidade, mas são unicamente para que o Pai seja glorificado, exaltado, reconhecido. E essa é a manifestação que os filhos de Deus precisam começar a ter. Essa é a atitude que aqueles que são os filhos de Deus precisam começar a agir. Quando você libera perdão para alguém, você começa a revelar o caráter do Pai. Quando você age com misericórdia com alguém, você começa a revelar o caráter do Pai. Quando você escolhe viver a verdade, é o caráter do Pai que começa a ser revelado. Quando você continua íntegro, aquilo que a palavra de Deus diz, você está protegendo o caráter do Pai. Quando você ama até mesmo aquele que te persegue, você continua revelando o caráter do Pai. Porque são esses os filhos de Deus. Aqueles que não olham para a perseguição, mas entendem que em Deus eles são mais que vencedores. E nessa manhã o Senhor está levantando pessoas que serão responsáveis por revelar o caráter de Cristo nessa terra. Muitos ainda dizem: eu não sou capaz, eu não tenho como. Você não conhece a minha vida, pastor. Mas o Senhor conhece. E Ele já te chama de filho. Ele já te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. No momento certo, Ele vai te colocar em meio a rodas, e nessas rodas você vai revelar o caráter do Pai. Serão as suas atitudes, e por mais que você não saiba muito sobre a Bíblia, as atitudes revelarão o caráter do Pai. Existe alguém ainda questionando nessa manhã? Se você está questionando o que as pessoas têm enxergado de mim, Cristo está te falando: eu tenho te visto, eu tenho te olhado, eu sei quem você é. Então o que o Pai Ele te diz nessa manhã é: não se amolde ao mundo, renove a sua mente, assuma a sua identidade. Você é um filho, você é luz, você é sal nesse mundo, e aonde Deus te colocar, revele o caráter do Pai. Feche seu olho abaixo da tua cabeça. Existe algo que é precioso, que a gente precisa tomar posse nessa manhã. Porque nós não nos tornamos filhos simplesmente porque aprendemos a nos comportar como filhos. Quando nós falamos sobre a filiação espiritual com o Deus Pai, nós precisamos entender que nos tornamos filhos porque o verdadeiro filho veio nos buscar. Houve um sacrifício. Como eu falei há pouco aqui, Jesus entregou o único filho, o unigênito, o filho amado, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, ouvindo mais da palavra de Deus, prontos e nos preparando para as lutas que estão aí fora. O que nós precisamos entender é que se houve um filho perfeito, esse filho foi Jesus Cristo. Porque Ele nunca tomou a forma do mundo. Ele nunca negociou a verdade. No início do caminhar de Jesus, Ele foi tentado pelo próprio Satanás. Mas Ele sabia o propósito, Ele sabia do peso do engano do Satanás. Jesus, Ele nunca negociou a verdade. Ele nunca se curvou ao pecado. E até mesmo no momento de maior tribulação que Jesus pode ter tido nessa terra, Ele simplesmente colocou os desejos humanos para o lado e se entregou verdadeiramente para o único objetivo que Ele tinha nessa vida, que era se entregar por mim e por você, que era se colocar numa cruz por mim e por você. Só que Ele fez isso por um único propósito. Ele fez isso para que tomasse sobre si o nosso pecado, para que nós hoje pudéssemos receber essa filiação sem peso de culpa, sem peso de acusação. Jesus, Ele faz isso para que nós tivéssemos um lugar de pertencimento em Cristo Jesus.
na casa, na família do Deus Pai. Por isso, igreja, entenda, você não vive como um filho simplesmente para ser aceito. Você vive como um filho porque em Cristo você foi aceito. Portanto, não revele o Pai simplesmente para conquistar uma identidade. Você precisa revelar o Pai porque você já recebeu essa identidade. E nessa manhã o Senhor ele olha para a sua vida. Ele olha para o teu coração. E Ele fala para você de forma clara e objetiva: eu sei o que você tem vivido, eu sei o que você tem passado, eu sei o seu sofrimento, eu conheço a sua vida. Só que Ele também olha para você e fala assim: filho e filha, persista, continue. Porque a forma como você luta os seus problemas é que revelam quem eu sou para você. Se você vê o Senhor Todo-Poderoso como seu Pai Celestial, eu queria te convidar a ficar de pé no teu lugar. Porque essa é a primeira atitude para reconhecer que sem essa filiação você não pode nada. Essa é a primeira atitude para reconhecer quem realmente você é. E assim como os nossos filhos naturais olham para nós no momento de aflição e pedem colo, o Senhor nesse momento espera que você também peça o colo para Ele. E é por isso que nós nos colocamos como uma igreja que reconhece a tua filiação nesse momento, Pai. Levantamos as nossas mãos e os nossos braços em total sinal de rendição, reconhecendo que pela força dos nossos braços nós não podemos, não fazemos e não conseguiremos. Mas se estivermos no seu colo, carregados no seu lombo, carregados contigo, problema algum terá peso, situação alguma será maior do que o Senhor. Portanto, Deus nesse momento olha para os teus filhos com os braços estendidos e começa a se revelar como um Deus Pai. Alguns aqui começarão a sentir um calor. Esse calor é Deus falando para você: eu te amo, e eu não esqueci de você. Alguns começarão a sentir algum formigamento nos braços, nas pernas. Esse é o Senhor aquecendo a sua vida e falando para você: eu não esqueci de você, você é meu filho amado.